Terça-feira, 27 de agosto de 2024. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje a igreja celebra Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. E nos unimos a todas as mães que sofrem aí pela vida dos seus filhos e rezam por eles. Contem com nossas orações e sejam fortalecidas nas lutas do dia a dia. E o nosso super abraço de aniversário vai para Prisco, de Brasília, Distrito Federal, Isabela Alves, de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Parabéns, Deus abençoe. E também quero abraçar a senhora Adelina Santana, ouvinte fiel de Paraíso, Tocantins. Obrigado pela sua preciosa companhia de todos os dias. Este podcast é um oferecimento. Supermercado Cambará, a garantia do melhor preço e aquele atendimento que você merece e faz a diferença. Econorte, revendedora Ford Kia, ideal para você. A sua concessionária em São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Farmácias Vale Verde. Mais que farmácia, nosso atendimento inspira saúde, beleza e bem-estar. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. O evangelho de hoje relata outros dois ai de vós que Jesus fala contra os líderes religiosos do seu tempo. Os dois ai de vós de hoje denunciam a falta de coerência entre palavra e atitude, entre o que é externo e o que é interno. Hoje, continuamos a nossa reflexão que começou ontem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, consolação dos que choram, que acolhestes misericordioso as lágrimas de Santa Mônica pela conversão do seu filho Agostinho. Dai-nos pela intercessão dos dois, chorar os nossos pecados e alcançar o vosso perdão. Amém. Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta passagem do Evangelho de hoje, Jesus continua desmascarando a hipocrisia, ou melhor, os hipócritas. O hipócrita é um homem que age. Ele adora publicidade. Cada gesto seu tem como única finalidade chamar a atenção para si. A raiz profunda da hipocrisia é a busca de si mesmo, fazendo tudo por si, não pelos outros ou por Deus. É o egoísmo, exatamente o oposto do amor. 1 Coríntios capítulo 13. O quarto ai é dirigido contra a inversão da ordem dos valores. Os escribas e fariseus consideravam as prescrições externas mais importantes do que os deveres morais fundamentais. Pagar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho,
As ervas aromáticas mais utilizadas parecem um exagero. A lei previa apenas o pagamento do dízimo do azeite, do mosto e dos cereais, que depois se estendeu à colheita em geral, como está em Números capítulo 18, Deuteronômio 14 e Levítico 27. As coisas mais importantes na lei não são o direito, a misericórdia e a fé. Isso é simplesmente deixado de lado. O quinto ai diz respeito a quem não leva em devida conta a ligação inseparável entre o interno e o externo. Em termos concretos, falamos da limpeza do copo e da tigela, como exigem as prescrições farisaicas sobre a pureza. Mas o propósito do discurso é a limpeza da consciência, que está cheia de roubo e de iniquidade. O cuidado com a limpeza dos vidros é utilizado para evidenciar a questionabilidade de um comportamento moral que se preocupa apenas com a aparência externa e não com a realidade interna. A exortação dirigida ao fariseu cego para primeiro limpar o interior do vidro é agora um convite para tirar toda a maldade do coração e da própria vida. Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. De origem berbere, Mônica nasceu no ano 331 em Tagaste, norte da África, no seio de uma família opulenta, mas de antigas raízes cristãs. Aplicou-se com dedicação aos ensinamentos da Sagrada Escritura. Sua forte espiritualidade foi forjada pela oração e assídua prática dos sacramentos, além dos quais se coloca a serviço da comunidade eclesial. Casou-se com Patrício, homem ambicioso, pagão, irascível, de caráter difícil, que também lhe foi infiel. Mônica, doce, benévola, capaz de dialogar nos momentos oportunos com o seu método composto de espera, paciência e oração, que o sugere até às suas amigas, que lhe confiam seus problemas e incompreensões conjugais. Consegue vencer as rudezas do marido a ponto de levá-lo a abraçar a fé. Aos 22 anos, Mônica dá à luz ao primogênito Agostinho, seguido por outro filho, Navídio, e uma filha da qual não se sabe o nome, e os educa segundo os princípios cristãos. Tornando-se viúva aos 39 anos, administrou os bens da família, dedicando-se com amor incomensurável à sua prole. Quem mais causou preocupações à cuidadosa e astuta mãe foi Agostinho, o filho de tantas lágrimas, como dizia ela. De coração irrequieto e ambicioso retórico, na busca da verdade, ele se distancia da fé católica e vaga de uma filosofia a outra. Mônica jamais deixa de rezar por ele, pelo contrário, segue todas as vicissitudes da sua vida. Ele permanece sempre ao lado. Por isso se transfere para Cartagena e depois para a Itália, quando o filho, no ápice da sua carreira como docente de retórica, vai morar em Milão. Seu carinho materno e as suas orações acompanham a conversão de Agostinho, que ao receber o batismo pelo santo bispo Ambrósio, decidiu voltar para Tagaste, onde fundou uma comunidade de servos de Deus. Mônica estava com ele quando tiveram que embarcar no porto de Ostia com destino à África. Porém, ao esperar o navio, foram obrigados a passar alguns dias por ali. No entanto, Mônica e Agostinho mantêm intensos diálogos espirituais. A um destes se refere o chamado êxtase em Ostia, narrado nas Confissões de Santo Agostinho. E diz o seguinte, abre aspas, aconteceu encontrar-nos a sós, eu e ela, apoiados em uma janela que dava para o jardim interior da casa em que morávamos. Era em Ostia, sobre a foz do Tibre, onde, longe da multidão, depois do cansaço de uma longa viagem, recobramos forças para a travessia do mar. Ali, sozinhos, conversávamos com grande doçura, esquecendo o passado, ocupados apenas no futuro, indagamos juntos na presença da verdade: quem és tu? Qual seria a vida eterna dos santos?
percorremos uma a uma todas as coisas corporais, até o próprio céu. E subindo ainda mais em espírito, meditando, celebrando e admirando tuas obras, chegamos até o íntimo de nossas almas, e fomos além delas, para alcançar a região da abundância inesgotável, onde a vida é a própria sabedoria. E enquanto assim falávamos dessa sabedoria, e por ela suspirávamos, chegamos a tocá-la com o supremo ímpeto de nosso coração. Fecha aspas. Assim, Mônica sente ter atingido o ápice da sua vida e confessa ao filho: no que me diz respeito, diz ela, esta vida já não tem mais nenhum atrativo para mim. O que estou fazendo ainda aqui? Não sei. As minhas expectativas aqui na terra já se esgotaram. Somente uma coisa me fazia permanecer aqui embaixo: ver antes de morrer que você se tornou cristão católico. Meu Deus, me satisfez completamente, porque vejo que você até despreza a felicidade terrena para servir a Ele. O que estou fazendo aqui? Alguns dias depois, Mônica adoece e morre aos 56 anos. Seu corpo foi enterrado em Hóstia Antiga, na atual igreja de Santa Áurea. O templo provavelmente é uma basílica paleocristã com uma necrópole ao lado. Os restos mortais de Santa Mônica descansam por muitos séculos na igreja de Santa Áurea. Hoje no lugar pode-se ver apenas uma lápide, porque no século XV o Papa Martinho V quis que as relíquias fossem trasladadas para Roma, na igreja de São Trifão, confiada aos frades agostinianos, depois englobada a uma grande basílica dedicada a Santo Agostinho. Ali ainda hoje encontram-se respostas aos tantos porquês diante de um sarcófago de mármore verde, na capela decorada com afrescos, em 1885, por Pietro Gagliardi. Oremos. Vós que fostes uma mãe intercessora, incansável na salvação de seus filhos, ajudai-nos as mães para que não desanimem dessa missão e, rezando, possam ser pontes para que sua família chegue ao céu. Amém. Por intercessão de Santa Mônica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você. Amanhã a gente se encontra por aqui.